A tensão entre Venezuela e os Estados Unidos atingiu um novo patamar com manobras militares americanas no Caribe, enquanto Caracas se prepara para uma guerra de resistência. Mas o que move essa crise além das manchetes? Este não é um simples embate entre ditadura e democracia. É uma batalha geopolítica crua pelo controle das maiores reservas de petróleo do mundo e pela influência sobre a América do Sul. Os Estados Unidos empregam sanções econômicas como armas de guerra e acusam Maduro de narcoterrorismo, enquanto a Venezuela se alia a potências rivais como Rússia e China. Essa guerra híbrida é um teste decisivo. O que acontece com um país que desafia a superpotência hemisférica no Ocidente? O resultado definirá não apenas o futuro dos venezuelanos, mas o equilíbrio de poder em todo o continente. A América Latina é o tabuleiro e todos nós somos peça nesse jogo. Esse é o assunto do vídeo de hoje e, como dá para notar, estamos no meio de uma crise sistêmica sem precedentes. Se você também quer buscar soluções para a crise, então te inscreve no canal, comenta e compartilha o vídeo. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Para compreender a crise venezuelana é crucial examinar dois marcos históricos fundamentais: o sonho de Simón Bolívar e o colapso do Pacto de Punto Fijo. O primeiro precedente remonta a Simón Bolívar, El Libertador. No século XIX, ele não apenas liderou a independência de um vasto território na América do Sul, mas ambicionou criar uma América do Sul unida e autônoma para enfrentar potências estrangeiras. Para materializar este projeto, ele fundou a Gran Colômbia entre 1819 e 1831. Um bloco coeso que reunia as atuais Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Bolívar defendia um Estado centralizado e forte como único antídoto contra ameaças externas e a fragmentação interna. Contudo, sua visão foi derrotada não por invasões estrangeiras, mas por interesses regionais contraditórios e pelo poder local dos caudilhos, que levaram à dissolução da União. Seu legado de unidade continental permaneceu por realizar, deixando um rastro de potencial desperdiçado. O segundo precedente histórico emergiu no século XX com o Pacto de Punto Fijo de 1958, um acordo de elite entre os partidos Ação Democrática e COPEI, que estabeleceu uma mera alternância de poder na Venezuela. Este sistema, longe de ser uma democracia robusta, configurava-se como uma democracia de clientela, sustentada pela renda do petróleo. A corrupção e o clientelismo tornaram-se endêmicos, criando uma classe política distante do povo. O modelo até funcionou enquanto os preços do petróleo permaneceram altos até na década de 1970, mascarando profundas desigualdades. Porém, o colapso dos preços do petróleo nos anos 80 expôs a falência do sistema, gerando crise de dívida, inflação galopante e empobrecimento de massas. As duras medidas neoliberais aplicadas na década de 80 pelo governo apenas aprofundaram o mal-estar social, culminando nos violentos protestos de Caracasso de 1989. Neste vácuo de legitimidade, emergiu Hugo Chávez, em 1999, que foi além de resgatar Bolívar, fundindo seu sonho de unidade continental com a luta de classes marxista. Seu bolivarianismo socialista do século XXI redirecionou o anti-imperialismo bolivariano contra o que chamava de Império Norte-Americano. Desta fusão surgiu um projeto que via a centralização do poder estatal tanto como herança bolivariana para a garantia da soberania, quanto como ferramenta marxista para a transição rumo à propriedade coletiva dos meios de produção. A nacionalização do petróleo e as missões sociais materializaram essa síntese. Usar a riqueza nacional para financiar massiva redistribuição de renda e empoderamento popular. Os resultados, porém, mostraram-se ambíguos. Houve conquistas sociais inegáveis para milhões em matéria de deixar de passar fome e ter acesso a direitos básicos, porém foi sustentada por um Estado dependente do petróleo e instituições democráticas progressivamente erosionadas. Os feitos de Chávez vieram acompanhados de profunda centralização de poder político, esvaziamento de instituições democráticas e economia ainda mais dependente do petróleo. A redistribuição de riqueza, embora vital para muitos, não foi sustentada por diversificação da economia ou desenvolvimento industrial, plantando as sementes da crise que se agravaria dramaticamente no futuro. Seu legado permanece profundamente ambíguo. Conquistas sociais pagas com o preço da fragilização democrática e da vulnerabilidade econômica em relação ao estrangeiro. Com a morte de Hugo Chávez em 2013, Nicolás Maduro herdou não apenas o poder, mas as profundas contradições do projeto bolivariano.
Sua liderança de legitimidade mais frágil manteve-se essencialmente pelo apoio das forças armadas e pela renda do petróleo, que já estava vulnerável, de certa forma. Seu governo obteve vitórias eleitorais contestadas e reconhecimento de aliados estratégicos como a Rússia e a China, mas nunca pelos Estados Unidos, que viram na sucessão a consolidação de uma afronta em sua zona de influência tradicional, as Américas. Porém, a oposição dos Estados Unidos à Venezuela não é um capítulo isolado na história. Ela representa a expressão contemporânea de uma doutrina geopolítica fundacional, chamada Destino Manifesto. Desde o século XIX, os Estados Unidos cultivaram a crença de serem um povo escolhido para expandir seu modelo de pensamento, de sociedade, que era o capitalismo, justificando a guerra contra o México, contra a França, contra a Espanha e a anexação de territórios indígenas tradicionais. Essa ideologia se formalizou na doutrina Monroe, que foi a América para os americanos. Um intervencionismo constante para garantir a sua hegemonia nas Américas. Paralelamente, os Estados Unidos praticaram internamente um protecionismo estatal agressivo, que é uma contradição, para proteger sua indústria infantil e contra os produtos das potências tradicionais europeias, o que culminou na transformação dos Estados Unidos na maior potência industrial do mundo na Segunda Guerra Mundial, quando as potências europeias se destruíram mutuamente. Com a ocorrência da Revolução Russa de 1917, que proclamou abertamente o fim do capitalismo, a ameaça representada por esse modelo alternativo levou os Estados Unidos a adotarem uma política de contenção ativa nas Américas. Durante a Guerra Fria, essa postura se materializou no apoio a mais de 70 golpes de Estado ao redor do mundo, incluindo muitos em governos de esquerda na América Latina, conforme documentado pela acadêmica norte-americana Lindsay O'Rourke. O colapso soviético nos anos 90 não encerrou essa lógica, transformou ela. A contenção militar deu lugar a uma ofensiva econômica neoliberal, que um país que antes se protegia para desenvolver a indústria agora defendeu o livre mercado, promovendo privatizações em massa, abertura comercial assimétrica e privatização de setores estratégicos, incluindo o petróleo. Foi precisamente nessa conjuntura que a Venezuela, sob Hugo Chávez, tomou uma direção diametralmente oposta. A Revolução Bolivariana, com sua renacionalização do petróleo e a proclamação do socialismo do século XXI, representou uma afronta direta à nova ordem unipolar encabeçada pelos Estados Unidos. Em resposta, os Estados Unidos iniciaram décadas de pressão multidimensional contra a Venezuela. A tática clássica de Guerra Fria, o apoio a golpes, foi tentada contra Chávez em 2002. Porém, com o fracasso, a estratégia evoluiu para uma guerra híbrida sob Maduro, empregando sanções econômicas cada vez mais severas como armas de estrangulamento financeiro da Venezuela. E estas sanções, ampliadas durante o governo Trump, visaram deliberadamente o setor petrolífero, com o objetivo explicitamente declarado de provocar uma mudança de regime na Venezuela. O resultado foi catastrófico. Maduro herdou um país dependente do petróleo com instituições fragilizadas, e as sanções aprofundaram exponencialmente a crise. Eles cortaram o acesso a mercados financeiros, impediram a importação de alimentos e medicamentos porque não tinham mais acesso ao dólar que os Estados Unidos trancou, e agravaram uma hiperinflação devastadora. Isso desencadeou um êxodo de mais de 7 milhões de venezuelanos, aproximadamente um quarto da população. A crise venezuelana representa, assim, o palco contemporâneo onde se chocam o projeto bolivariano e a longa história de intervencionismo dos Estados Unidos, com o povo venezuelano pagando o preço final desta confrontação. O cerco à Venezuela ocorre num momento de inflexão histórica. A ordem unipolar, liderada pelos Estados Unidos, enfrenta desafios sem precedentes. Enquanto a China avança na Revolução Industrial 4.0, os Estados Unidos enfrentam processos de desindustrialização interna, derrotas estratégicas, como o impasse na Ucrânia contra a Rússia, e a resiliência palestina contra Israel e a guerra de Israel contra o Irã, revelaram os limites do poder militar convencional. Neste contexto de transição multipolar, renasce uma doutrina Monroe atualizada. Os Estados Unidos identificam um suposto eixo comunista na América Latina, que incluiria a Venezuela, Cuba, México, Colômbia e também o Brasil. Associando esses governos à expansão estratégica da Rússia e da China no que consideram seu quintal geopolítico,
as Américas. O consenso bipartidário em Washington mantém essa política ofensiva. Tanto republicanos quanto democratas apoiam intervenções para preservar o dólar como moeda de reserva global e manter o controle ocidental sobre instituições financeiras internacionais como o FMI e a OMC. Esta construção ideológica serve para justificar intervenções cada vez mais agressivas numa demonstração de força de um império que sente que o seu poder relativo está diminuindo. Mas por que a Venezuela emerge como alvo prioritário nessa disputa? As razões são profundamente estratégicas e conectam-se diretamente com os interesses vitais das grandes potências. Primeiro, petróleo e segurança energética. A Venezuela detém as maiores reservas petrolíferas comprovadas do mundo na faixa do rio Orinoco. Além disso, possui vastas reservas de petróleo na faixa equatorial em disputa com a Guiana. Estas áreas também são de interesse comum com o Brasil, incluindo regiões que a Petrobras pretende explorar. Enquanto os Estados Unidos dependem do caro óleo de xisto para tirar energia, o petróleo venezuelano oferece energia barata e estável para recompor a competitividade industrial americana. Segundo, minerais estratégicos e tecnologia. A América do Sul detém reservas críticas de terras raras e minerais essenciais para a transição digital e energética. O controle sobre esses recursos é vital para desafiar o domínio chinês nas cadeias de suprimento de alta tecnologia. E terceiro, contenção do Brasil e da integração regional. Uma Venezuela sob influência americana completaria o cerco geopolítico sobre o Brasil, enfraquecendo profundamente a autonomia estratégica de um país que deve ser líder da América do Sul, e inviabilizando qualquer projeto de integração regional soberana. Seria o golpe definitivo no sonho bolivariano de uma América do Sul unida e autônoma. A Venezuela transformou-se assim na peça central de um xadrez geopolítico que definirá se a América do Sul vai ser dona do seu destino ou vai permanecer como reserva estratégica de recursos naturais dos grandes poderes do mundo. A crise venezuelana representa muito mais que uma disputa interna. É o palco onde se decide o futuro da soberania da América Latina, no mundo em grande reorganização. A estratégia dos Estados Unidos contra a Venezuela entrou em uma fase abertamente militar, caracterizada por um cerco naval sem precedentes e uma série de ataques letais. O cenário atual é de uma guerra híbrida em acelerada implementação, onde operações convencionais se mesclam com ações irregulares. A demonstração de força mais significativa foi a chegada no Caribe, em 11 de novembro, do navio USS Gerald Ford, o maior e mais avançado porta-aviões do mundo. Este navio, movido a energia nuclear e com capacidade para até 90 aeronaves, lidera um grupo de ataque que inclui destroyers e um submarino nuclear. Esse deslocamento representa a maior presença militar norte-americana na região desde a invasão do Panamá em 1989. Especialistas apontam que o envio de um ativo estratégico de tão alto valor é um sinal político inequívoco, elevando drasticamente o risco de um confronto direto na América do Sul. Paralelamente ao cerco naval, os Estados Unidos iniciaram uma campanha de ataque aéreos contra embarcações nas águas do Caribe e do Pacífico Oriental. De acordo com reportagens, desde 2 de setembro foram realizados 18 ataques, resultando na morte de 76 pessoas. O governo americano alega que os barcos transportavam narcóticos e estavam ligados a organizações terroristas, como o Trem de Aragua, mas não representou provas conclusivas que sustentem essas acusações. Essas ações foram classificadas por autoridades internacionais e regionais como execuções extrajudiciais e crimes de guerra, uma vez que ocorrem sem processos judiciais ou uma declaração de guerra formal do Congresso dos Estados Unidos. Em resposta à ameaça explícita, o governo do presidente Nicolás Maduro ordenou um desdobramento militar massivo em todo o território nacional. O anúncio inclui mobilização de recursos terrestres, aéreos e navais e a ativação da milícia bolivariana, uma força composta por civis. A Venezuela iniciou exercícios militares em grande escala
e Maduro declarou publicamente que, em caso de invasão, o país adotará táticas de guerra de guerrilha para uma resistência prolongada, reconhecendo a inferioridade de uma guerra convencional para a Venezuela. Fontes indicam que os planos de defesa prevêem a dispersão das unidades e o uso de armamentos de defasado arsenal militar. Por fim, a Rússia tem abertamente dito que irá ajudar o governo de Maduro a se defender com o auxílio de armamentos militares e técnica e inteligência militar. E a China, apesar de mais discreta, também tem relações estreitas com Maduro. Essa sequência de eventos revela uma estratégia calculada. A justificativa do combate ao narcotráfico serve de pretexto para uma operação de mudança de regime na Venezuela. O objetivo final, como denunciado por Maduro e analistas internacionais, não é interromper o fluxo de drogas, até porque a maior parte das drogas vem da Colômbia e do México, mas assegurar o controle sobre vastas reservas de petróleo e recursos naturais da Venezuela, impedindo que nações soberanas da América Latina desafiem a hegemonia regional dos Estados Unidos. Ao final desta análise, que percorreu desde o sonho de unidade de Simão Bolívar até a atual crise geopolítica, surge a questão crucial do que realmente acontecerá se o regime venezuelano cair. A história nos dá a resposta. O mesmo padrão de fragmentação que destruiu a Grã-Colômbia no século XIX se repetiria em escala catastrófica. Não nasceria uma democracia estável, mas sim um colapso social que desestabilizaria toda a América do Sul, gerando uma crise humanitária e migratória que afetaria brutalmente o Brasil. É fundamental esclarecer. Analisar criticamente a intervenção norte-americana não significa endossar o governo de Nicolás Maduro. Podemos e devemos criticar os erros e as deficiências democráticas da Venezuela, defendendo sempre o aperfeiçoamento institucional e o desenvolvimento pacífico. Porém, precisamos entender que uma América Latina forte e unida é questão de sobrevivência coletiva frente ao imperialismo, seja ele de onde ele vier. Não é uma opção ideológica, é geopolítica pura. E é profundamente alarmante ver políticos brasileiros repetindo o mesmo roteiro de combate ao narcoterrorismo que já vimos ser usado contra a Venezuela, chegando a pedir intervenção norte-americana no território brasileiro, usando, por exemplo, o caso histórico de violência nas favelas do Rio de Janeiro. Precisamos entender que os Estados Unidos não são aliados. Seu interesse histórico é nos manter como exportadores de recursos naturais baratos, nunca como nações industrializadas e tecnologicamente autônomas. E essa guerra também pode trazer outras potências como a Rússia e a China para a região, colocando a região numa batalha muito maior. Nossa escolha é clara. Ou construímos um projeto soberano para o Brasil com integração da América Latina, apoiando uma democracia genuína e desenvolvimento conjunto, ou seremos dominados e fragmentados, cada povo lutando sozinho contra um império estrangeiro que só enxerga nosso petróleo, nossos minerais e nosso trabalho como mercadoria descartável. E se você chegou até aqui, é porque você, assim como eu, também se importa. Aqui no canal, a gente vai construir o Brasil do futuro com análise objetiva e reflexão, porque despertar a nossa consciência é o primeiro ato da nossa evolução.